Olá! No vídeo de hoje eu vou falar com você sobre os tipos de tratamentos para a ansiedade. Bem-vindo ao canal! Eu sou o professor e psicólogo Paulo Antônio Almeida e aqui é um espaço para você se livrar da ansiedade, eliminar os sintomas da ansiedade de vez. Se você ainda não assinou meu canal, por favor, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho aí para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas e as lives acontecem terças, quintas e sábados às 19 horas. E ainda você sabe que o seu comentário aqui é muito importante. Quanto mais você comentar e esclarecer, você ajuda o canal e ajuda as pessoas também que leem os seus comentários, e aí a gente pode formar uma comunidade onde uns apoiam os outros. Bem-vindo ao canal. E eu quero começar aí trabalhando com você sempre que eu digo que uma ansiedade leve e moderada é mais indicado. Todos os estudos mostram, a nossa experiência também, de que só a psicoterapia já é suficiente. Uma ansiedade grave, aí sim precisa de medicação e psicoterapia. E no meu canal aqui você tem um vídeo sobre quais são os níveis de ansiedade. Faça um teste aí para você medir se a sua ansiedade é leve, moderada ou grave. Além de outros tantos vídeos, você sabe, sobre tratamento, sobre como acalmar, sobre como eliminar os sintomas. A gente tem aí mais de 300 vídeos sobre a ansiedade. Eu tenho certeza que você vai encontrar algum que vai te ajudar e muito. Obrigado aí pela sua participação. Tradicionalmente, a gente tem aí 3 tipos principais de tratamento disponíveis para o transtorno de ansiedade. Um é medicação, né, que eu vou falar aqui os medicamentos mais indicados. Tradicionalmente se utiliza aí uma série de medicamentos. A psicoterapia, claro, com certeza é mais indicada porque você vai trabalhar as causas da ansiedade, seus conflitos pessoais, conflitos familiares, profissionais e também as suas dúvidas e seus propósitos de vida que são tão importantes. E a psicoterapia vai trabalhar essa mudança da sua percepção, essa mudança sua de mentalidade, de hábitos, para tratar as causas e assim eliminar os sintomas. E ainda existe também a informação de autoajuda, onde você tem uma abordagem faça você mesmo, onde você tem vários exercícios para recuperação dos sintomas da ansiedade com base nas informações disponíveis. E aí, como eu falei aqui, os exercícios do canal, meditação, relaxamento e outros tantos aqui, são muito eficazes e podem ajudar você também. Então, esses 3, eu vou abordá-los aqui agora, e se esse vídeo ficar muito longo, eu vou fazer um outro vídeo dando continuidade a ele. Combinado? Bom, gente, os medicamentos, falando primeira parte dessa questão da medicação, ao longo dos anos, vários medicamentos têm sido usados para tratar o transtorno de ansiedade. No entanto, a nossa opinião aí da comunidade científica é que o seu valor, às vezes, tem sido muito exagerado. A medicação, como eu sempre falo, ela vai diminuir os sintomas, mas ela não vai tratar as causas do sintoma. Então, por exemplo, as pesquisas atuais mostram que a maioria dos medicamentos tem um mau desempenho, né? Na verdade, muitos produzem aproximadamente os mesmos resultados que os placebos. Placebo é aquele remédio que não é nenhuma a princípio ativo e que a pessoa toma acreditando que está funcionando. E aí, quando você acredita, o resultado vem, né? Agora, também, eles podem produzir reações muito diversas, muitos efeitos colaterais prejudiciais. Então, embora algumas pessoas possam experimentar uma redução dos sintomas da ansiedade, a razão para essa redução não é claramente conhecida, não é muito ligada realmente aos medicamentos. Pensa-se mesmo que o efeito placebo tem mais a ver com a redução dos sintomas do que com o valor medicinal real, tá? Então, ufa, não é fácil, né? Porque as pessoas querem um remedinho que resolve a ansiedade rápido. E como eu sempre falo aqui nos vídeos, não há milagre para a ansiedade. Não há resultado de um dia para o outro, da noite para o dia. É passo a passo, é um tratamento mais demorado. E a minha experiência, e a experiência de vários outros profissionais, dizem que a medicação nunca deve ser considerada como uma cura para o transtorno de ansiedade. De fato, estudos têm mostrado que quando o medicamento é usado como a única forma de tratamento, há uma alta probabilidade de que os sintomas da ansiedade retornem, uma vez que o medicamento tenha sido interrompido. Então, ele mascara um pouco os sintomas, quando você para, os sintomas voltam de novo. E, além disso, muitas pessoas acham que o medicamento nunca elimina completamente os sintomas.
e ele apenas torna seus sintomas mais manejáveis. Você tem aí um pouco de controle sobre ele. Muitos também experimentam efeitos colaterais negativos muito fortes da medicação. E a gravidade desses efeitos colaterais ela pode ir de leve até grave. Ufa, e como a gente fala sempre, como cada corpo é um tanto singular quimicamente, um medicamento que funciona para uma pessoa pode ser problemático para outra. Embora a medicação ela possa aí desempenhar um papel na recuperação para algumas pessoas, claro que algumas pessoas utilizam e é bom, eu não defendo a medicação como uma solução a longo prazo, né? Ela pode ser uma solução a curto prazo. E aí é importante a gente estar sempre trabalhando aí quais são as outras ferramentas na psicoterapia para lidar melhor com esse processo, né? Agora, como que a medicação ela pode ajudar na recuperação dos transtornos da ansiedade, na diminuição dos sintomas da ansiedade? Cada tipo de medicação pode produzir resultados diferentes. Então, antes de eu falar aqui sobre os prós e contras dos medicamentos específicos, eu queria aqui falar algumas reflexões gerais sobre medicamentos para você ter em mente. A medicação ela pode reduzir o tipo, o número, a intensidade, a frequência e a duração de algumas sensações e sintomas para algumas pessoas. Então, como eu sempre falo aqui no canal, cerca de 1/3 das pessoas experimenta alguns benefícios com a medicação. E eles fazem porque alguns medicamentos podem ajudar a acalmar a natureza, muitas vezes excessivamente reativa, de um sistema nervoso, que você pode estar excessivamente estimulado pelo hormônio do estresse, reduzindo assim a ansiedade e também as sensações e os sintomas da ansiedade. Agora, quando essas nossas sensações e sintomas diminuem, geralmente nos sentimos melhor em geral, mais otimistas, né, sobre a noção da recuperação, a gente se tranquiliza, as nossas sensações e sintomas estão sendo aí trabalhados, não estão sendo causados por um grave problema médico ou saúde mental. Então, nesse sentido, a medicação ela pode ser algum benefício para algumas pessoas, especialmente para aquelas que têm dificuldade em conter seus medos, sobre seus sintomas, e muitas vezes como elas se sentem mesmo. Então, a gente tem que ter em mente que muitas pessoas se beneficiam da medicação simplesmente por causa do efeito placebo. Se elas acreditarem que a medicação vai ajudar, então elas vão ficar mais relaxadas, elas vão aceitar os seus sintomas, e isso pode ajudar a diminuir os sintomas, uma vez que a redução do estresse e do transtorno, ele vai reduzir o estresse e as suas sensações e sintomas associados. Então, de fato, muitas das nossas sensações e sintomas são agravados simplesmente por causa do nosso estresse, do nosso medo que temos dele, como eu sempre falo aqui em muitos vídeos no canal. Então, se você reduz o estresse e a inquietação, as suas sensações e sintomas diminuirão, e na maioria das vezes, proporcionalmente. Acalmar o sistema nervoso pode tornar a resposta ao estresse menos reativa. O hormônio do estresse estimulado, ele demais pelo sistema nervoso, ele pode tornar a resposta ao estresse mais reativa. Aparentemente aí como um gatilho que vai fazer isso. Então, assim como o número de respostas ao estresse aumenta, também pode aumentar a estimulação do corpo, a reatividade, a resposta ao estresse e as sensações e sintomas causados pelo estresse. Então, como você sabe, por outros vídeos aqui do canal, um ciclo do medo, ele é acionado, né? Então, aumenta o estresse, aumenta a sensação de sintomas, aumenta o medo, aumento do estresse, aumento das sensações e sintomas, aumento do medo e assim por diante. É uma consequência comum do estresse elevado e uma das razões do distúrbio da ansiedade, muitas vezes de forma aí arraigada. Então, o uso de medicamento, ele pode ajudar a acalmar um sistema nervoso que está excessivamente estimulado. Ele vai ajudar a reduzir a reatividade da resposta ao estresse, facilitando a contenção de nossos medos. E também isso pode facilitar a interrupção do ciclo do medo. E como interrompemos o ciclo do medo, podemos reduzir o estresse do corpo, e aí com menos resposta ao estresse em geral, reduz o estresse do corpo, tornando ainda menos reativo e menos sintomático. Então, se você acredita ser incapaz de interromper o ciclo do medo por conta própria, como a gente pode sempre trabalhar aqui as causas, né? Você trabalhar os seus hábitos, seus pensamentos, você trabalhar os seus comportamentos, a medicação pode ajudar, né? Ela pode dar um suporte nesse sentido. A medicação pode fazer isso de duas maneiras.
ela pode acalmar o sistema nervoso em geral, né? O efeito de sedação é uma maneira. Então, os medicamentos psicotrópicos, eles afetam a função cerebral, o que poderia aí nos ajudar a pensar com menos medo e de forma menos reativa. Então, por exemplo, os benzodiazepínicos, eles são tranquilizantes, né? Além de sedar o sistema nervoso, eles também sedam a função cerebral, o que pode tornar o nosso pensamento mais tranquilo, menos temeroso e menos reativo. Então, quanto mais calmos nos sentimos, menos temerosos e reativos somos. Os antidepressivos, como os medicamentos, como eu sempre falo aqui, inibidores seletivos de recaptação da serotonina, inibidores seletivos de recaptação da serotonina e da norepinefrina, as duas classes aí de antidepressivos de primeira linha. Eles também mudam a forma como o cérebro funciona, mas de uma maneira ligeiramente aí diferente. Os estudos mostram que esses medicamentos afetam a parte do cérebro que gerencia as sensibilidades emocionais, o lobo pré-frontal, que está aqui, né? Amortecendo assim as nossas reações emocionais. Então, à medida que a nossa reatividade emocional diminui, a gente fica menos excitado, menos estimulado, também diminui o estresse do corpo e as suas sensações e sintomas causados pelo estresse. Como resultado, nós podemos nos sentir melhor psicologicamente, emocionalmente e fisicamente. Então, ninguém, nem mesmo as empresas farmacêuticas que fabricam esses medicamentos, entendem como esses medicamentos funcionam, gente. Eles têm algumas linhas gerais. Eles são comercializados com base nos efeitos resultantes e não em fatos científicos ou médicos. É importante notar que esses medicamentos não consertam um problema de medo, né? Eles mudam como o seu cérebro funciona. Agora, as consequências dessa mudança no funcionamento do cérebro poderiam resultar em um pensamento menos temeroso e reativo. Agora, ele não muda o seu hábito de ter medo, o seu comportamento de ter medo, os seus conflitos pessoais, familiares e profissionais. Então, mais uma vez, os medicamentos não consertam nada que esteja quebrado. Eles modificam como o cérebro funciona, o que poderia resultar em um pensamento menos temeroso e menos reativo. Bom, para a gente contextualizar isso, muitas pessoas, por exemplo, usam o álcool para controlar a sua ansiedade. Então, como o álcool ele afeta o funcionamento do cérebro, beber álcool pode tornar uma pessoa menos ansiosa, não porque o álcool conserta o medo dela, né? Um baixo nível de álcool no cérebro, mas porque o álcool altera o funcionamento do cérebro. E, como resultado, as pessoas pensam em menos medo. Então, a pessoa que bebe, está alcoolizada, por exemplo, ela fica mais corajosa, né? Acredito que você já bebeu aí e falou assim, nossa, agora eu estou com a força. Então, o medicamento ele vai ajudar um pouco nisso. Agora, embora a medicação ela pode ser útil para algumas pessoas, a gente tem que ter em mente que não é consertar nada que esteja quebrado, mas simplesmente alterar a função cerebral e, como resultado, algumas pessoas podem se tornar menos temerosas e menos reativas. A medicação pode ajudar você a dormir também. Então, muitas pessoas lutam com problemas do sono por causa do elevado estresse, dos medos associados ao dormir. Então, a medicação ela pode ajudar a resolver um sistema nervoso superestimulado e reduzir o pensamento temeroso. A medicação pode ajudar você a dormir, especialmente se você tem lutado com problemas do sono há muito tempo, né? Tem um vídeo aqui no canal sobre 50 dicas de como você pode dormir melhor. E como você sabe, está passando aí no vídeo, no meu e-mail, psicologo.pauloalmeida@gmail.com. Você pode mandar um e-mail para mim, para a gente poder conversar sobre a sua necessidade específica. Então, mandando um e-mail para mim, você tem os detalhes, seu histórico de vida, eu posso compreender melhor como você tem lutado contra a ansiedade e te ajudar a liberar esse problema cada vez mais, né? E também me segue no Instagram, tá aí na tela, vai ser muito legal ter você, porque eu sempre produzo conteúdos também diferentes no Instagram. Há também muitos medicamentos especificamente concebidos para problemas do sono, né? Agora, embora a medicação ela possa proporcionar um alívio temporário de problemas persistentes do sono, por exemplo, ele não é recomendado que isso seja utilizado a longo prazo, né, gente? Porque muitos medicamentos podem, na verdade, agravar os problemas do sono quando tomados a longo prazo. Então, os benzodiazepínicos, por exemplo, eles são indicados aí para no máximo 3 meses. Mais que isso, ele causa uma dependência e não traz resultados para você. Então, eu vou discutir mais a medicação e o sono em outra sessão, mas eu queria falar que os medicamentos eles podem permitir o retorno de um estilo de vida mais normal, mais tranquilo. Nosso estilo de vida normal, ele pode se tornar bastante perturbado quando o corpo se torna aí cheio de hormônios de estresse, superestimulado e sintomático.
Muitos dos nossos sintomas, eles podem interferir, até mesmo impedir o funcionamento normal, a nossa preocupação com a nossa saúde, pode nos privar de muitas das alegrias da vida simples. E mudar um transtorno de ansiedade, uma vez que ele inicia, ele vai consumir a maior parte da nossa atenção. Se a gente não estiver trabalhando muito bem os nossos medos, as causas, o que a maioria de nós, muitas vezes, não faz inicialmente, né, no tratamento da ansiedade, a pessoa procura a medicação que ela acha que é mais fácil. O transtorno de ansiedade pode causar transtornos emocionais que vão acrescentar mais combustível ao fogo do estresse. Então, é pouco surpreendente que o transtorno de ansiedade ele possa parecer tão impactante, não é? Porque ele é um ciclo vicioso mesmo. Agora, a recuperação natural não é um processo rápido. Infelizmente, como eu falo sempre aqui no canal e nas lives, se você se encontrar realmente lutando aí, a medicação ela pode permitir o retorno de um estilo de vida mais normal, reduzindo um pouco os sintomas e aliviando a sua mente. Agora, um retorno ao estilo de vida mais normal, ele vai ajudar você a se sentir como se estivesse reconectado com a vida novamente, dando-lhe mais esperança, reduzindo a angústia, a frustração, a impaciência, que normalmente surgem de uma luta contra o distúrbio da ansiedade. Mas o ideal é a psicoterapia. E aí, como eu falei, você tem meu e-mail aí. Se você quiser mandar para mim também um e-mail, psicólogo.pauloalmeida@gmail.com, posso entender mais. Manda com o seu celular para a gente poder agendar um bate-papo aí, entender mais a sua necessidade, né? Então, para as pessoas que acreditam que está realmente lutando contra o transtorno da ansiedade, a medicação ela pode proporcionar algum alívio a curto prazo, né? Mas é preciso ter em mente, gente, que a medicação ajuda apenas cerca de 1/3 das pessoas e pode criar seus próprios problemas. Você tem que ter certeza de pesar cuidadosamente os prós e os contras de tomar uma medicação antes de começar a tomar uma, né? E aí eu queria falar mais depois, mais à frente, sobre os prós e contras de cada medicamento, à medida que a gente aborda aí a classe de medicamentos. Eu mando isso para outro vídeo, tá? A medicação ela pode ajudar também a reduzir as suas preocupações de que um problema médico ou de saúde mental mais sério está causando seus sintomas. Muitas pessoas são ansiosas, personalidades muito ansiosas, lutam contra o transtorno de ansiedade, incluindo aí as sensações e os sintomas, devido ao medo de que uma doença médica grave ou uma doença mental grave esteja causando as suas sensações e sintomas, né? Lembra que a gente trabalha isso muito aqui nas lives, nos vídeos. E uma vez que esse ciclo do medo, o medo, vem os sintomas, aí vem o medo dos sintomas, mais sintomas e mais medo. Esse ciclo se inicia, ele pode ser difícil de parar. Como a medicação ela pode aliviar os sintomas e o pensamento temeroso para algumas pessoas, então pode haver redução de sintomas e reduzir seus medos em geral devido à medicação. Poderia ajudar a reconhecer que seus sintomas estão sendo causados pela ansiedade e não por um problema médico de saúde mental grave. Tranquilizando assim, você pode te ajudar a quebrar esse ciclo do medo. Então, o que também pode facilitar o foco das pessoas nos aspectos de recuperação do nível 2, que eu vou falar mais à frente. Nível 1, quando você aceita que é a ansiedade que você está vivendo, você não acha mais que é um problema grave orgânico. E o nível 2, quando você começa aí o tratamento da ansiedade, aceitando e se acalmando, para que o processo a longo prazo elimine todos os sintomas para você, né? Então, em resumo, o benefício da medicação, ele pode gerenciar os sintomas para algumas pessoas. Aproximadamente 1/3 das pessoas experimenta alguma redução de sintomas. A maioria das pessoas ainda tem alguns sintomas até certo grau, e o que não inclui efeitos colaterais. Paz de espírito pode, para algumas pessoas, pode proporcionar redução do pensamento de medo, menos reativo, menor preocupação com os sintomas e com as causas. E se você acredita que está com transtorno de ansiedade e reconhece que tudo que você deve esperar de um medicamento pode ser esses benefícios, então o medicamento pode ser uma opção a ser considerada. Mas como eu já disse em outros vídeos, a medicação não conserta nada, né? Para superar o transtorno de ansiedade, você precisa fazer o trabalho correto de recuperação de nível 2, que é as causas, não é você trabalhar, não só gerenciar os sintomas, mas você trabalhar as causas junto a uma psicoterapia. E meu e-mail aí, psicólogo.pauloalmeida@gmail.com, para você entrar em contato comigo, para a gente poder trabalhar cada vez mais essas questões aí com você, e você eliminar esses sintomas, né? Então, devido aí aos prós e contras e as consequências de você tomar um medicamento psicotrópico, que são produtos químicos cuja finalidade é modificar o humor, a cognição,
ou comportamento de maneiras clinicamente úteis. Eu acredito que é importante estar o mais informado possível sobre esses medicamentos psicotrópicos antes de você iniciar um. Eu acredito que muitas pessoas tomam a decisão de tomar a medicação sem avaliar cuidadosamente essas implicações. Então, para algumas pessoas, as consequências de fazer isso têm sido significativas. Como a medicação introduz produtos químicos no corpo, ela pode causar sérias consequências para algumas pessoas. Então, para ajudar você a tomar uma decisão informada, eu vou considerar algumas questões adicionais sobre medicação, para você ter em mente que algumas dessas informações podem ser perturbadoras para algumas pessoas e podem discordar de suas crenças atuais sobre medicação. No entanto, eu acredito que é melhor você conhecer os fatos sobre medicação do que simplesmente tomá-los e esperar o melhor. Quantos medicamentos são feitos, funcionam e seus efeitos? Muitas pessoas pensam que as empresas farmacêuticas desenvolvem medicamentos psicotrópicos para que possam ajudar as pessoas que sofrem de um problema psicológico ou emocional. Um medicamento aí que vai com uma causa particular. E através de um rigoroso processo de pesquisa científica, desenvolvimento e testes, elas chegam a uma solução química para o problema de causa médica. Por mais altruísta que isso seja, raramente é o caso. O fato é que a maioria dos medicamentos psicotrópicos foi desenvolvida por um acidente. Muitos foram desenvolvidos para tratar outras condições, mas seus efeitos colaterais pareceram ser benéficos para pessoas com outros problemas, de modo que os medicamentos foram rebatizados e comercializados para pessoas que têm esses problemas. Então, ninguém, incluindo as empresas farmacêuticas, sabe exatamente como ou por que os medicamentos funcionam. Eles são comercializados e vendidos por causa de seus efeitos benéficos, observados, e não por causa de nada que possa ser comprovado cientificamente ou medicamentosamente. Então, por exemplo, as propriedades antidepressivas, tanto dos tricíclicos quanto dos inibidores de monoamina oxidase, MAOIs, eles foram descobertos por acidente no final dos anos 50. E aí o medicamento foi desenvolvido como um medicamento antituberculose. Mas como induziu uma euforia como efeito colateral, ele foi posteriormente rebatizado e comercializado como antidepressivo. O antipsicótico, clopramazina, ele foi inicialmente sintetizado como um antihistâmico, mas porque também tinha propriedades sedativas, os médicos começaram a administrá-la a pacientes com esquizofrenia. As propriedades estabilizadoras do humor do lítio também foram descobertas por acidente no final da década de 40, depois rebatizado e comercializado como antidepressivo e estabilizador do humor. E assim, muitos dos primeiros medicamentos psicotrópicos foram inicialmente desenvolvidos para diferentes fins. Mas como esses medicamentos também produziram outros efeitos considerados benéficos para pessoas com outras condições, eles foram rebatizados e comercializados para essas outras condições. Então a gente tem que ter em mente, gente, que os compostos químicos no medicamento e como eles afetam o corpo causam aí todos os efeitos do medicamento. E embora a gente possa acreditar que esses produtos químicos estão afetando apenas uma pequena parte do corpo, a parte que requer fixação, eles estão afetando o corpo inteiro e como ele funciona, incluindo fígado, rins, células cerebrais, coração, sistema nervoso e assim por diante. Então, quando tomamos um medicamento psicotrópico, ele está afetando todo o corpo de alguma forma. Mais uma vez, todos os efeitos são causados pelo medicamento. Os efeitos úteis são chamados de efeitos principais. E os efeitos inúteis são chamados de efeitos colaterais ou reações adversas. Nenhum medicamento tem efeitos colaterais só. Todos eles têm efeitos também. Então, o efeito colateral é apenas uma forma dos médicos explicarem os efeitos que eles não gostam ou que você não vai gostar, né? E aí os médicos, eles nomeiam esses efeitos colaterais porque são uma consequência não intencional, né? E aí essa é a afirmação de Lauren DeWitt, uma farmacêutica registrada. Embora muitos dos medicamentos psicotrópicos de hoje eles sejam desenvolvidos com mais intenção, eles ainda são marcados e comercializados com base nos efeitos que parecem causar, e não em como ou por que eles realmente funcionam. Então, de fato, muitos medicamentos são utilizados para fins múltiplos, com apenas a forma, tamanho, nome da marca, cor, dosagem, preço e marketing mudando, né? Então, gente, todo cuidado é pouco aí com a medicação, né? Por isso, é importante ter esses preâmbulos aí e para vocês tirarem essa ideia
de que realmente o medicamento vai salvar vocês aí dos sintomas da ansiedade, né? Um outro exemplo, em 1971, o composto que se tornou aí chamado Prozac, que é um código que chama RY-110-141, ele foi desenvolvido. A depressão, ela raramente foi discutida, e os antidepressivos estavam em grande parte restritos à unidade psiquiátrica. As pessoas iam para aí para sua vida com ansiedade e nervosismo, né, chamadas de nervosas ou ansiosas. Os tranquilizantes como o Valium era uma resposta provável. E aí a empresa Eli Lilly, empresa por trás do Prozac, ela viu originalmente um futuro totalmente diferente para seu novo medicamento. Então ele foi primeiramente testado como um tratamento para pressão alta, que funcionava em alguns animais, mas não em humanos. O plano B era como um agente anti-obesidade, mas isso também não se manteve. Quando testaram em pacientes psicóticos e aqueles hospitalizados com depressão, o código aí LY-110-141, agora denominado fluoxetina, não teve nenhum benefício óbvio, com o número de pacientes piorando. Finalmente, a empresa farmacêutica testou em depressivos leves. 5 pessoas recrutadas experimentaram, todos os 5 se animaram, né? Então, em 1999, ela estava fornecendo aí a farmacêutica, a essa empresa, mais de 25% de sua receita de 10 bilhões de dólares. Então, a fluoxetina foi entregue a outra empresa, que é uma empresa líder mundial em marcas, né, por uma outra marca. Então, o nome Prozac foi escolhido por seu zap. Parecia positivo, profissional, rápido, né? Ele foi comercializado como uma forma de um comprimido, uma dose para todos, de fácil prescrição, e veio quando a profissão médica e a mídia estavam inundadas de histórias de horror sobre o vício do Valium. Essa informação é do The Guardian, que é um jornal londrino, né? Um outro exemplo, como mencionamos anteriormente, um outro medicamento que foi originalmente projetado como antihistâmico tornou-se um tratamento para a esquizofrenia, para controlar as náuseas e vômitos, para aliviar a inquietação e a apreensão antes da cirurgia. Agora, como coadjuvante, o tratamento do tétano, para controlar as manifestações do tipo maníaco da doença maníaco-depressiva, para o alívio de soluções intratáveis, né? Então, ainda tem outro exemplo, gente. Mais de 88% das chamadas aplicações de novas drogas nos últimos 10 anos não foram para novas drogas, mas para novos usos de drogas existentes e para estender a patente de drogas existentes, tá? Outros exemplos, a finasterida, que era originalmente usada para tratar prostrados aumentados, é agora vendida de forma diluída para tratar a calvície masculina. Sildenafil, que estava sendo desenvolvido para tratar a pressão alta, é agora vendido para tratar a impotência masculina, sob o nome de Viagra. A Pfizer continua a ampliar o mercado do medicamento, lançando em outra forma, cor, dosagem, preço e marca. E aí mudou para outra marca, para hipertensão arterial pulmonar. E há muitos outros exemplos, né? Infelizmente, a reeducação dos medicamentos, a mudança de forma, cor, dosagem, marca, aplicação e preço é prática comum, né? Então, gente, para resumir essa parte aí, depois eu vou dar continuidade mais a outras informações sobre os tipos de tratamento aí no outro vídeo. Esse é o vídeo número 1. Os medicamentos são formulações de produtos químicos que levamos para o nosso corpo e depois interagem com a composição bioquímica do corpo. Alguns resultados podem ser desejáveis e outros podem não ser. Todos os medicamentos causam efeitos e todos os efeitos dos medicamentos são causados pela interação química entre o corpo e os produtos químicos do medicamento. Os efeitos que são favoráveis a uma condição, aqueles que são desejáveis, são chamados de efeitos principais. Os efeitos que não são favoráveis a uma condição, aqueles que são indesejáveis, são chamados de efeitos colaterais ou reações adversas. Os medicamentos psicotrópicos não corrigem um problema bioquímico biológico. Os efeitos do medicamento, entretanto, podem reduzir, mascarar, alterar, produzir um efeito favorável a um sintoma ou uma condição, alguma forma. Então, se você estiver pensando em tomar algum medicamento psicotrópico, você quer entender claramente que ele não conserta nada, mas que o efeito do composto químico do medicamento pode produzir um efeito positivo em seu corpo e pode aliviar alguns dos seus sintomas. Então, a medicação, ela nunca deve ser considerada como uma cura para o transtorno de ansiedade, uma vez que esses medicamentos, eles não consertam um problema em particular. Eles devem ser pensados apenas como uma forma de administrar os seus sintomas
para aquelas pessoas que experimentam uma resposta favorável aos produtos químicos do medicamento psicotrópico. Todos os remédios psicotrópicos causam efeitos. A extensão desses efeitos é determinada pela forma como a composição química única de seu corpo interage com os compostos químicos do medicamento psicotrópico. É por isso que algumas pessoas experimentam efeitos favoráveis, algumas podem não notar nada, outras podem notar efeitos adversos e outras podem experimentar grandes dificuldades. O medicamento adequado, então, é aquele que os benefícios superam os efeitos adversos. Se você estiver esperando que o medicamento psicotrópico ele lhe proporcione alívio total de seus sintomas, sem efeitos colaterais adversos, você provavelmente vai ficar muito desapontado ou desapontada, pois muito poucas pessoas experimentam a completa eliminação de sintomas sem efeitos colaterais. Não existem medicamentos bala de prata, aquele que é o tchan, que vai resolver tudo, né? Então, como eu sempre falo aqui nos vídeos de vocês, todos os medicamentos produzem efeitos, alguns benéficos e outros podem ser adversos, né? Então, não espere que o medicamento resolva o seu transtorno de ansiedade, isso é totalmente irrealista, né? E aí, o mais indicado é a psicoterapia, como eu sempre falo aqui com você. Se você quiser mandar um e-mail para mim, falando a sua necessidade, a sua história de vida, para mudar o hábito, a atitude, a forma como você lida com esses sintomas, é muito importante para você, né? Se você gostou desse vídeo, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho aí para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas e as lives acontecem terças, quintas e sábados às 19 horas. E ainda, se você não assinou o canal, por favor, dê um clique aí, assina. Você pode também ser membro do canal com benefícios exclusivos para você, cada vez melhor. E que você sabe que aqui é uma comunidade onde uns apoiam os outros. Seu comentário é muito importante. Eu conto com você. A sua presença aí me agradece. Obrigado por apoiar o canal, por participar, pela sua presença aqui comigo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.